Boa noite, meu povo! Que saudade que eu tava disso! Gente, que coisa boa! Hoje a gente vai estar falando sobre distorção de autoimagem. Oi, Keila, boa noite! Que saudade que eu tava de fazer live. Hoje a gente vai estar falando sobre distorção de autoimagem. Como é que vocês estão, gente? Que saudade que eu tava de aparecer aqui. Vai me falando aí de onde é que você tá falando. Como é que vocês estão? Se vocês sabem o que é autoimagem, o que é a distorção da autoimagem. Vamos interagindo aqui, jogando energia pra mim. Oi, Carol, como é que você tá? Boa noite, Keila. Grandes coisas estão por vir. Nada melhor que começar uma live com louvor, né? Gente, me falem aí. Vocês sabem o que é autoimagem? Vai me falando aí. Saudade que eu tava de aparecer. Olha, 2 meses eu fiquei sem aparecer. Às vezes as coisas acontecem na vida da gente e a vida vai tomando um novo rumo. Eu dei uma sumida e hoje faz exatamente 2 meses que eu tinha saído de cena um pouquinho pra cuidar de mim. Gente, vai me falando aí, vocês sabem o que é autoimagem pra vocês? Vocês já ouviram falar sobre distorção de autoimagem? O que é? Hoje a gente vai entender como que surge a distorção de autoimagem e o que é essa tal de distorção de autoimagem. Exatamente, Carol. Autoimagem é como a gente se enxerga. Mas não é só isso. Vai muito além disso. E a gente vai começar a entender a raiz do problema. Causa e efeito. Eu sempre falo que tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Então a gente vai entender qual é a raiz desse problema. O que mais vocês acham que é autoimagem? A Carol já falou aqui que a autoimagem é como a gente se enxerga. Vamos colocando aqui, o que vocês acham? Gente, que saudade. Eu achei que eu tinha até esquecido como é que fazia a live. Eu tava tanto acostumada a vir aqui todo dia que eu achei que eu tinha até esquecido como é que fazia. Agora eu quero voltar aqui com a mesma frequência que eu tinha antes. Voltar entregando conteúdo. E agora eu quero bater muito nessa tecla de autoimagem e ansiedade, que foi algo que eu passei. E às vezes a gente tem muitas vezes vergonha de falar sobre o que tá acontecendo, do que tá se passando, com medo do julgamento. Nossa, peraí. Como assim eu vou falar que eu tô com ansiedade? Como assim falar que eu tô com distorção de autoimagem? Como assim falar dos meus medos, dos meus bloqueios? Quando você coloca pra fora aquilo que você tá sentindo, você pode estar curando alguém. E é isso que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então vamos pro tema? O que é a tal da distorção de autoimagem? Primeiro a gente tem que entender o que é autoimagem. A autoimagem é a forma como o indivíduo se enxerga, tanto por fora quanto por dentro. É onde o indivíduo se enxerga diferente da realidade. Quando uma pessoa enxerga diferente da realidade que ela vive, isso daí já é uma distorção. Eu falo que tudo que está acontecendo fora é um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Muitas vezes a gente fala, nossa, a minha casa tá uma bagunça, a minha vida tá uma bagunça, todas as áreas da minha vida tá uma bagunça, fora. E a gente fica tentando resolver fora, buscando em relacionamentos, buscando em festas, buscando em coisas, em dinheiro, em trabalho, preencher uma coisa que na realidade tá dentro. Então, quando tudo fora tá bagunçado, fora só é um reflexo do que tá dentro de você. Então a autoimagem é quando você se enxerga diferente da realidade que você vive. E aí você deve estar se perguntando, tá, Thalita, mas como é que eu me enxergo realmente como eu sou? Como que eu vejo que o que eu sinto realmente não é uma distorção? E é isso que a gente vai estar falando hoje.
Quem é que se identificou e acredita que tem algo assim, alguma coisa estranha dentro de você, que você acredita que você enxerga um pouquinho diferente da realidade que você vive? Alguém aqui já chegou nesse ponto da vida? Em questionar, peraí, tem alguma coisa errada comigo, mas eu não entendo o que é, da onde é que vem. Alguém aqui já conseguiu, já passou por isso? Todo mundo passa pelo desenvolvimento da gente primeiro entender quem a gente é. Então, antes da gente descobrir alguma coisa, primeiro a gente precisa entender quem a gente é. A Carol falou que eu já. Antes da gente passar pelo desenvolvimento de identificar a autoimagem, primeiro a gente precisa saber quem a gente é. Porque se a gente não sabe pra onde a gente tá indo, qualquer coisa serve. Sabe aquela coisa, quando você não tem um direcionamento, você acaba indo pra qualquer lugar. Por isso que antes de você identificar se você tem uma distorção de autoimagem ou não, é muito importante você saber quem você é primeiro. Quem você é, a que você se destina, qual que é o seu chamado, qual que é o seu propósito, o que é que você veio fazer aqui. Quando você tem um direcionamento com relação a isso, as coisas começam a vir, pouco a pouco. Mas antes da gente entender... Boa noite, pai. Olha meu pai aí. Mas antes da gente entender quem a gente é, primeiro a gente tem que entender que a gente é programado. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Que todo mundo tem uma programação? E essa programação ela é feita pelos P's da nossa infância? Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Antes da gente entender quem a gente é, primeiro a gente precisa entender a nossa programação. Todo ser humano ele foi programado por alguma coisa. E isso daí não é só uma coisa, são várias. Isso não são coisas, são pessoas. E quem são os P's da nossa infância? Padres, parentes, pais, professores, pessoas próximas, pastores. Todas as pessoas próximas na sua infância, elas foram programando quem você é. Ou seja, você é uma programação da sua infância, do ambiente que te foi inserido, da sua criação, da sua família, das pessoas que você conviveu, do 0 aos 12 anos. Isso daí foi programando quem você é. Eu sempre falo que quando a gente nasce, os nossos pais, o ambiente que nos é inserido, eles criam expectativa na gente. E na psicanálise a gente chama isso de projeção. Os nossos pais, o ambiente que nos é inserido, eles projetam na gente aquilo que eles querem que a gente seja. E aí a gente chega na nossa fase adulta, a gente começa a entrar em um confronto com a gente mesmo, porque peraí, como assim? Tudo aquilo que eu sou é porque eu aprendi com alguém. Aí chega na fase adulta, quem sou eu? Por isso que é muito importante a gente começar a ter esse entendimento dessa programação para você começar a descobrir quem você é. Porque quando você descobre quem você é, você começa a identificar distorções de autoimagem, coisas que não estão congruentes com aquilo que você está fazendo. Então, gente, nós somos programados porque quando nós somos bebê, a gente não tem o poder de escolha. Eu sempre comparo um bebê com um celular em branco. Quando a gente compra um celular na caixa, o que acontece? A gente vai lá, abre o celular e ele tá ali, ó, em branco. Você tem que instalar todos os aplicativos. Você tem que baixar download. Assim também é com o bebê. Os nossos pais, o ambiente que nos é inserido, o que eles vão fazendo? Eles vão instalando programas na nossa mente. Crenças, traumas, medos, inseguranças, bloqueios, experiências. Os nossos pais, o ambiente que nos é inserido, eles nos ensinam aquilo que eles aprenderam. E é aí que vem a repetição de padrão. E aí a gente chega na nossa fase adulta, a gente olha e fala, tá, quem eu sou? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas? Pra onde eu tô indo? O que eu quero pra minha vida? E a gente muitas vezes entra no confronto, porque a gente não sabe quem a gente é. A minha mãe aí. E a partir dessas projeções, o que acontece? A gente absorve todas essas percepções e a gente passa a desenvolver sentimentos, comportamentos, atitudes coerentes com a imagem criada. E a gente sempre vai fazer escolhas para sempre estar reafirmando aquilo que a gente aprendeu. E é aí que a gente começa a identificar que a gente repete padrão. Então, antes de você descobrir
Se você tem uma distorção de autoimagem ou não, primeiro você tem que saber quem você é. E como é que você sabe quem você é? Entendendo que você foi programado, que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, com as ferramentas que eles tinham para dar a criação que eles deram pra gente. E aí, chega na nossa fase adulta, é nossa obrigação pegar tudo aquilo que a gente acha que é bom, o que a gente não acha que é bom, a gente troca por aquilo que a gente acredita que é bom. Porque o que acontece muitas vezes? A gente passa uma vida inteira sendo aquilo que disseram que a gente tem que ser. E aí você fica que nem marionete, passando de mão pra mão. Peraí, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E aí você começa muitas vezes a ter uma necessidade de aprovação do outro pra você fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer, aquilo que Deus te chamou pra ser. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente só vai o quê? Repetindo o padrão. Peraí. Não, porque os meus pais me disseram que eu tenho que ser médico. Os meus pais me disseram que eu tenho que ser advogado. Alguma vez você já se questionou o que Deus chamou pra ser aqui? Eu falo que todo mundo tem uma cola. Eu tenho uma cola, você tem uma cola. Cada indivíduo aqui tem uma cola. E quem deu essa cola foi Deus, com um chamado pra você. Como que eu sei qual que é o meu chamado, Thalita? Como que eu sei no que eu sou bom? O que você ama fazer? Eu, Thalita, eu abro a boca, eu amo falar. Eu amo falar sobre desenvolvimento, sobre mudança, sobre transformação, sobre pessoas. Eu amo olhar para as pessoas, identificar padrões e ajudar elas a se desenvolver. O que é que o seu coração brilha quando você faz? O que você faria de graça a sua vida inteira? No que é que você tem, que você olha e você fala, eu sou bom naquilo. Será que é cozinhar? Dançar? Falar com pessoas? Cuidar? Ajudar? Servir? Todo mundo veio aqui para servir. Mas no que é que você veio servir aqui? Então, entendendo que nós fomos programados e muitas vezes estamos fazendo aquilo que disseram que a gente tem que fazer e não aquilo que a gente realmente veio fazer, isso explica muito porque tem muitas pessoas infelizes. Isso explica porque que tá essa cadeia de pessoas infelizes, esse monte de gente infeliz. Por quê? Porque não tá fazendo aquilo que ama, não tá fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Você já parou um pouquinho para identificar as pessoas que estão à sua volta? No seu trabalho, as pessoas do seu trabalho, você tá fazendo o que você ama fazer? Se você não tá, por que é que você tá passando uma vida inteira fazendo aquilo que você não gosta? Por causa de dinheiro? Você já começou a olhar pro seu lado e identificar o que você gosta de fazer? Porque antes da gente identificar uma distorção, qualquer coisa na nossa vida, primeiro a gente precisa saber quem a gente é. Pra onde eu tô indo? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu chamado? E é através disso que você começa a identificar padrões. Então nós somos programados porque bebê não tem poder de escolha. Só que você já é um adulto. E agora, como adulto, você não é mais um bebê. Você tem um poder total de escolha. Por que você nunca parou pra olhar? O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Por que você está sempre indo pros mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas? Quando a gente vive numa bolha, a gente não rompe. E aí o que acontece? Mesmas experiências, mesmos resultados. Pra você ter resultado diferente na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Você precisa se jogar. Você precisa fazer coisas novas. Olá, William, obrigada. Você precisa fazer coisas novas. Você só vai saber se aquilo vai dar certo ou não se você der o passo. Ah, Thalita, dei o passo e não deu certo. Vai de novo. Qual que é a diferença daqueles que conseguem chegar lá e daqueles que não conseguem? Porque quem chegou lá é porque não desistiu. Você já parou pra pensar na quantidade de vezes que você já começou algo e você parou? Porque você viu que aquilo era desafiador? Nada na vida vai ser fácil. Só que a diferença é que aqueles que conseguiram, eles não desistiram. E por que é que você tá desistindo? Uma vez eu ouvi falar que o Jordan, ele precisou errar 999 bolas pra acertar uma. O cara da lâmpada lá. Quantas vezes ele teve que tentar algo pra ele conseguir? Por que é que você acha que você vai ser o alecrim dourado e vai conseguir de primeira? Grandes coisas levam tempo pra acontecer. E a busca pelo processo de autoconhecimento também não vai ser do dia pra noite. É algo que a gente tem que tentar todo dia. Todo dia eu acordo e eu faço acontecer. Só que muitas vezes a gente vê que o negócio é desafiador. O que a gente faz?
A gente passa, a gente para. Ah, não quero, vamos tentar outra coisa. E entendendo que o nosso cérebro ele aprende através de repetição, procrastinar também é algo que você aprende. Quanto mais você procrastina, melhor naquilo você fica. Entendendo que o nosso cérebro aprende através de repetição, quanto mais você deixa de fazer algo, melhor naquilo você fica. E nessa você fica o quê? Entrando num ciclo. Procrastinar, procrastinar. E muitas vezes você acredita na desculpa que você mesmo dá. Uma desculpa que eu dava muito. Só hoje eu vou comer. Hoje não tem problema. Só hoje eu vou comer um croissant. Tô lá fazendo dieta. Isso era uma desculpa linda que eu dava pra mim e eu mesma acreditava. Só hoje eu vou comer um croissant e um chocolate quente. Daqui a pouco era 2 croissants e 2 chocolates quentes. Daqui a pouco eu já tinha ganhado 20 quilos. E aí eu olhei e falei assim, como que eu consegui ganhar tudo isso de peso? Porque eu não tive a constância e a disciplina comigo. Entendendo que também procrastinação é treino, o que é que você tá deixando de fazer na sua vida? Nosso cérebro aprende através de repetição. Só que quando a gente cria um hábito, não é bom. Por quê? Porque você tá tirando o seu corpo, você tá gastando energia. E o nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Essa é clássica, só hoje. William, nas falhas são simplesmente para encontrar o caminho correto. Constância se torna hábito para uma real transformação. Exatamente isso. Gente, falha não é fracasso, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É melhor você ter tentado do que você nunca ter tentado. Do que você chegar lá no final da sua vida e falar, nossa, como eu queria ter feito. Entendendo que tudo na vida é repetição, como é que eu construo um novo hábito? Como é que eu começo um processo de autoconhecimento? Para descobrir qual que é o meu objetivo? Distorção de autoimagem, entender como eu me enxergo. Mas como que eu vou observar como eu me enxergo sendo que eu nem sei quem eu sou? Autoconhecimento. Só que o autoconhecimento não é algo que você vai começar hoje e você já vai amanhã. Peraí, já sei tudo sobre mim. Não. Eu, Thalita, já venho nessa busca já fazem mais de 2 anos. E é todo dia uma nova descoberta. É todo dia uma nova descoberta. Eu, Thalita, tinha uma distorção de autoimagem muito diferente daquilo que eu via. E é isso que eu vou estar falando um pouquinho. Como que a gente entende que a gente tem uma distorção de autoimagem? Por exemplo, quando eu era criança, por que eu desencadeei essa distorção de autoimagem? Primeiro, sabendo quem eu sou. Quando eu comecei a descobrir quem era a Thalita, eu comecei a entender coisas do meu passado. Quando eu era criança, eu sofria muito bullying. As crianças me chamavam muito de feia. E na minha adolescência, olha que maldade isso. Hoje em dia, isso daí... Na minha adolescência, a galera me chamava de monstro, de tão feia que eu era. E uma vez, eles levaram até uma máscara de monstro, coitada de mim. E a galera começou a rir da minha cara. E o que acontecia? Quando a gente cria algo na nossa mente, sempre vai vir pessoas e situações para reafirmar aquilo que a gente acredita. Então, na minha adolescência, eu arrumei um namoradinho que me falava que eu tava gorda. Então, além de gorda, feia, eu não me achava interessante. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar e falar assim, peraí, eu não sou interessante, eu sou feia, eu sou gorda, as pessoas me chamam de monstro. E aí, o que aconteceu na minha adolescência? Eu ganhei uma bulimia. Por quê? Porque eu pensei, bom, já que eu sou gorda, eu preciso ficar magra pra eu ficar bonita. Aí, eu virei um cadáver de tão magra que eu tava. E eu me olhava no espelho e eu me enxergava como eu era e não como eu estava. Até que um dia eu vi uma foto no casamento da minha irmã, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu realmente me olhava no espelho totalmente diferente. Por quê? Porque a projeção que eu tinha na minha mente era de uma pessoa gordinha, não era daquela pessoa. E o que aconteceu? Eu comecei a fazer cirurgia plástica, comecei a fazer procedimento estético, comecei a gastar dinheiro tentando mudar fora o que na realidade eu precisava mudar dentro de mim. Quando eu vi a minha foto de antes e a minha foto de agora, eu falo, eu sou outra pessoa. Por quê? Porque eu tava tentando mudar fora o que na realidade eu precisava mudar dentro. Se hoje eu tivesse a cabeça que eu tenho sem ter feito cirurgia plástica, eu ia me achar tão linda quanto. E eu ainda tenho resquício de autoimagem. Porque semana passada eu me vi numa foto e falei, eu não tô desse jeito. Enquanto todo mundo me falava diferente. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente se enxerga. Você sendo imagem e semelhança de Cristo. Como é que Cristo se enxergaria? Cristo,
veria esse monte de defeito que você coloca em você? Isso daí é uma coisa que a gente tem que se questionar. Esse download vem agora, lá de cima, e eu virei uma chavinha na minha mente. Eu falo que live é pro outro, mas eu tenho muita virada de chave. Eu tenho muito insight. Cristo acharia aquilo que você está achando de você? Cristo colocaria esse monte de defeito? Entendendo que Cristo é imagem e semelhança, você é imagem e semelhança de Cristo? Cristo falaria isso de você? O problema é que muitas vezes a gente acredita no que o outro fala. Muitas vezes a gente só enxerga, só dá ouvidos ao que o outro fala. E a gente não enxerga e nem observa aquilo que quem nos criou fala sobre nós. Por quê? Porque a minha necessidade de aprovação com relação ao outro fala muito mais alto. E isso daí acaba virando um ciclo repetitivo. E o que vai acontecer? Sempre vai vir pessoas para afirmar aquilo que você acredita sobre você. E sempre eu tinha relacionamentos que me falavam que eu era gorda, que me desmerecia, que me diminuía. Por quê? Porque eles também tinham insegurança. Só que eu precisava atrair pessoas para alimentar a minha ferida. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Ou seja, eu alimentava a ferida dele e ele alimentava a minha ferida. Com relação a amizades, a mesma coisa. Porque existem pessoas que no meu caso, eu precisava de pessoas para me diminuir, para essas pessoas se sentirem lá em cima. E nessa eu sempre atraí o mesmo tipo de pessoas, só para alimentar a minha ferida horrorosa. Até que um dia eu entendi que não, peraí. Eu tô totalmente errando a mão em plástica, em procedimento. Minha boca tava desse tamanho, tava parecendo um pato. De tanto procedimento que eu tinha na cara, a cara era só preenchimento. E aí eu falei assim, não, tá tudo errado. Tem alguma coisa errada comigo. O problema é que muitas vezes a gente busca fora preencher um vazio que a gente tá dentro. E sabe quando que eu preenchi esse vazio? Quando eu entendi que o único amor que eu precisava era de Deus. Não era amor de pessoas, não era amor de relacionamento, era o amor de Deus. Eu falo que depois que eu descobri o amor de Deus, eu comecei a me enxergar como Ele me enxerga. Como é que Cristo te enxerga? Você já parou pra pensar nisso? Gente, todo tipo de afirmação constante, isso vai repercutir na sua autoimagem. E quando eu falo autoimagem, não é só autoimagem com relação à fisionomia. É dentro de você também. Isso pode repercutir em você ser uma pessoa extremamente negativa. Porque disseram que você é feia, porque disseram que você é gorda, porque disseram que você é uma pessoa sem graça, porque as pessoas te diminuíram para elas se sentirem bem. E aí você começa a se enxergar como nada. A sua autoestima vai lá embaixo, porque distorção de autoimagem, ela tá ligada totalmente com a autoestima. E eu vou falar um pouquinho, eu vou falar sobre isso mais pra frente. A autoimagem, ela tá totalmente ligada com a autoestima. E uma coisa liga a outra. A pessoa que ela tem uma distorção de autoimagem, a forma como ela se enxerga é muito negativa. A autoestima dela é baixa. A frequência que vibramos são os tipos de pessoas que atraímos. O exterior só exala o que o interior tá cheio. Exatamente isso, William. Exatamente isso. Semelhante atrai semelhante. E você atrai pessoas com a mesma frequência que a sua. Eu sempre falo que é chave e fechadura. Não vem nada que o universo manda, não é nada em vão. É chave e fechadura. A pessoa que ela é abusiva, ela tem um abusador. A pessoa que tem uma ferida, ela precisa de alguém pra vir suprir essa ferida dela. Faz sentido isso pra vocês, gente? Faz sentido tudo isso que eu tô falando? O que vocês estão achando disso? Tá fazendo sentido isso? Por exemplo, na escola. Quem aqui já ouviu isso? Ou na escola, ou na casa, ou de amiguinho. Eu ouvia muito na escola que eu não era inteligente. O Ria falou, faz total sentido. Quem aqui já ouviu isso? Na escola eu ouvia muito que eu não era inteligente. E toda vez que eu ia fazer trabalho, eu ia apresentar trabalho na frente, as crianças riam de mim. E aí o que aconteceu? Eu criei na minha mente que eu era uma pessoa incapaz, que eu era uma pessoa burra, que eu não era inteligente. Um outro caso que acontece muito. Pais, família, que é muito super protetor.
Quando você tem uma família que é muito super protetora, o que acontece? Na cabeça da criança é instalado um sentimento de incapacidade. Porque o que a criança acredita? Não é que os pais fazem isso, mas é a forma como a criança se sente. Peraí, você não tem capacidade de fazer, por isso eu faço. Só que muitas vezes a família faz por amor. Mas é isso que é instalado na cabeça da criança, incapacidade. E aí cresce um adulto com uma crença de incapacidade. Eu não me sinto capaz de fazer coisas. E aí nessa crença de incapacidade, o que acontece? Cresce um ser humano com uma mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? Que acredita que só pessoas que nascem inteligentes conseguem chegar em determinado lugar. Eu era uma criança assim. Quando eu cheguei na minha fase adulta, eu não me achava inteligente. Por quê? Porque as crianças riam de mim, eu ia apresentar na escola, eu tenho muitas lembranças das crianças rindo. E como foi a forma que eu me senti? Incapaz, burra. E aí chegou na minha fase adulta, o que aconteceu? Não consigo, eu não posso. Eu fiquei 4 anos em Dublin, limpando privada, porque eu não me sentia capaz de conseguir um emprego e não me sentia merecedora de conseguir um emprego. Eu falava, imagina, o merecimento ele tem total ligação com a capacidade. Eu não me sentia capaz, eu achava que eu nunca ia conseguir. Tanto que quando eu consegui um emprego no banco, eu falava, nossa, uma brasileira trabalhando no banco. Eu olhava pro lado assim, tinha 4 brasileiros no banco todo. Eu falava, peraí. E eu comecei a enxergar a grandeza que tinha dentro de mim. E sabe o que é isso? É o inimigo querendo te bloquear. Sabe por quê? Porque o seu propósito, o seu bloqueio, ele tem totalmente intimidade com o seu propósito. Quais são os seus bloqueios hoje? O que é que você não consegue enfrentar? O que é que você chega e você fala assim, peraí, eu preciso disso. E você não passa do gol. Você não vai, você só bate na trave. É isso que você precisa mexer. Live pra mim, por exemplo, era algo assim extremamente desafiador. Eu não conseguia. Eu falava, não, peraí, não vai. Até que um dia uma pessoa virou pra mim e falou assim, pessoas estão morrendo porque você não abre a boca. Tá, Thalita, mas na minha cabeça vinha, mas eu vou falar pra uma pessoa, e daí? Se tem uma pessoa aqui que sai tocada nessa live, eu já tô cumprindo o meu propósito. Ferida fechada é igual ao ministério aberto. Exatamente isso, William. O seu bloqueio tem totalmente intimidade com o seu propósito. Qual é a ferida que tá dentro de você sangrando que você precisa hoje curar? Posso dizer que cresci nesse ambiente, porém eu sempre observei que eu tinha muita vontade de fazer diferente as coisas e enfrentar os desafios. Quais desafios hoje, Rian, que você acredita que você precisa mudar? Mas ainda tenho diversos bloqueios. Você não tem. Quando você afirma que você ainda tem, você está afirmando que você é bloqueado. Não, você teve passado. A partir de hoje, você está sendo desbloqueado e curado em tudo. Deus, ele transforma. Deus, ele cura. Você acredita que Deus pode te curar, Rian? Você acredita que Deus pode te curar e você pode conseguir enfrentar todos esses desafios? Que Deus vai colocar a mão assim na graça e você vai ser assim, ó, extraordinário? Você já tá desbloqueado. Recebe isso. Pega isso pra você. E vai lá e faz o negócio acontecer. No que é que você tá bloqueado, Rian? Escreve pra mim aí. No que é que você tá bloqueado? No que é que você estava? Porque isso daí faz parte do seu passado, não faz parte mais do seu presente. O que é que você estava bloqueado? A nossa palavra, ela tem muito poder. Disciplina. A partir de hoje você vai ser uma pessoa disciplinada. Já foi, irmão. É só acessar. Basta continuar no processo. Exatamente. No que é que você precisa ter disciplina hoje? Alimentação? Dieta? Estudo? Leitura? Começa uma coisa de cada vez. O negócio é que quando a gente vai começar algo, a gente quer ir com muita sede ao pote. E aí o que acaba acontecendo? A gente começa e para. Por que a gente começa com muita empolgação e a gente para no meio do caminho? Porque motivação a gente tem no início e a gente tem no fim. E é quando a gente precisa manter a constância, que é a disciplina, a gente para no meio do caminho. Por quê? Porque a gente vai com sede ao pote, gasta toda aquela dopamina que a gente tem, para de ter a motivação, e quando a gente depende da motivação, a gente para no meio do caminho. Alimentação, estudo, leitura, foco nos meus objetivos pessoais. Vamos fazer o seguinte, faz uma lista.
das coisas mais importantes para você hoje que você precisa ter disciplina. Vamos dar um exemplo. E o principal, buscar a parte espiritual. Vamos fazer o seguinte, na minha percepção, a parte espiritual é a primeira que vem de tudo. Porque tem um versículo que fala, buscai primeiro o reino e a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas para você. Busca primeiro Deus. Busca primeiro o reino e você vai ver tudo sendo acrescentado, multiplicado, transbordando na sua vida. Por quê? Porque eu falo que Deus ele tem um pote de ouro pra gente aqui, ó. E Deus quer que a gente transborde. Deus quer que a gente faça aquilo que Ele nos chamou pra fazer. Só que muitas vezes, por conta dos nossos medos, dos nossos bloqueios, a gente não vive o extraordinário de Deus. Eu falo que pra mim a conta não fecha. A conta não bate. De tanto que Deus faz milagre na minha vida. E os mesmos milagres que Deus tá fazendo na minha vida, Ele também quer fazer em você. Você só tem que acessar. Só que muitas vezes, a gente deixa os bloqueios, o nosso medo, falar mais alto. E a gente acaba não vivendo o extraordinário de Deus. Galera, bora compartilhar essa live que é de extremo crescimento. É isso aí. É isso aí, a gente tá aqui pra crescer, gente. Eu falo, live é uma coisa que eu faria de graça. Por 2 meses eu dei uma desaparecida e eu ainda quero bater nessa tecla e falar sobre isso. Sobre ansiedade. Que foi algo que eu vivi muito. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar o que é que tá passando. Mas eu falo que Deus, Ele cura. Só que a gente também tem que colocar pra fora. E quando você escreve, quando você fala aquilo que você tá sentindo, você tá confessando, você tá falando. E é através daquilo que você tá passando que você também pode estar ajudando outras pessoas. Senti falta das suas lives. Carol, voltei. E voltei com muito mais gás, hein? Voltei com muito mais gás. Eu falo que Deus, Ele me deixou ali, ó. Só no banho-maria, curando, mudando coisas, mexendo. Mas agora eu voltei. Meu objetivo a partir do final do mês é voltar pelo menos 3 vezes por semana com live. E eu tô com muita saudade disso. Gente, como eu amo fazer isso. Eu falo, ó, tem brilho no olho. Eu amo o que eu faço. Então, muitas vezes, é a gente que não tá vivendo o extraordinário. Por conta de medo, por conta de bloqueio. E o seu bloqueio, ele tem totalmente intimidade com o seu propósito. Qual que é o seu bloqueio hoje? É na sua área de maior dor, de maior bloqueio, que é onde Deus vai reverberar. Cheguei nessa live através do William. Que benção conhecer a Thalita. Que ótimo! Muito obrigada. E vamos encaminhando. A gente veio aqui pra transbordar. E tudo que vocês aprendem comigo é da obrigação de vocês também passar pra frente. Por quê? Porque eu não vou atingir as pessoas que vocês vão atingir. A gente tá aqui, a gente tem que proliferar. Pra haver uma explosão de transbordo. Gente, eu acredito muito no nosso país. Eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito que esse país ele tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Só que para isso acontecer, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente não pode se conformar com esse mundo, mas a gente tem que ser transformado por isso daqui, ó. O nosso país, ele só vai ser um país de primeiro mundo se a gente fizer a nossa parte, mudar a nossa mentalidade. Só que não para por aí, você não tem que só mudar a sua mentalidade. A sua obrigação é mudar a sua mentalidade, tudo que você aprendeu, você não ficar retendo, porque senão você fica com obesidade de conhecimento, você tem que colocar pra fora, você tem que falar. Thalita, tem vergonha de falar nas redes sociais. Vai lá, fala. O que de pior pode acontecer? Alguém lá te xingar? Gente, e daí? O que é mais importante pra você? Ouvir um xingo de alguém que não tá fazendo absolutamente nada? Que gostaria de estar fazendo o que você está fazendo? Ou de entender que você está cumprindo um chamado daquele que te criou? Bora crescer, Thalita. Ainda aguardo nossa live em conjunto, hein? Com certeza, junto a gente é mais forte. Transbordo aumenta, com certeza, William. Agora eu tô voltando de novo. E eu passei por um momento bem delicado. E isso daí se chama ansiedade. Muitas vezes a gente tem um certo receio de falar de coisas, porque, peraí, eu, terapeuta, tive ansiedade, eu vou falar de ansiedade, e daí? Toda ferida curada é um ministério aberto. Então, às vezes, a gente tem que passar por coisas, porque é através dessa sua cura que você vai estar ajudando outras pessoas também a serem curadas. Já encaminha a live pro mínimo 3 amigos, Rian. Princípio da honra. Olha aí, ó. Olha o William aí, ó. Olha o William. Muito obrigado, William. É isso aí, a gente veio aqui pra transbordar. E é nossa obrigação.
É nossa obrigação ajudar pessoas. Quem é que acredita que o nosso país tem tudo pra ser um país de primeiro mundo? Gente, eu voltei pra esse lugar porque eu acredito que o Brasil, sim, tem tudo pra ser um país de primeiro mundo. O Brasil tem tudo pra ser um país de primeiro mundo. A gente só tem que mudar a nossa mentalidade. Só que a gente não pode parar só na gente. Ah, Thalita, eu tenho medo de falar nas redes sociais, eu tenho medo de gravar vídeo. Você vai ter que se expor ao medo. Hoje, qual que é o seu maior medo? Do que é que você mais tem medo na sua vida? Começa hoje a encarar seus medos. Ano passado, quando eu virei o ciclo do meu aniversário, eu falei, esse ano eu vou começar a enfrentar todos os meus medos. Um dos meus maiores medos era água, piscina, tobogã, lugar alto. O que eu fui lá? Me joguei do tobogã mais alto que tinha. Fui embora. Semana passada eu fui num parque. Tinha medo de alguns brinquedos. Aqueles que virava de ponta cabeça. Que você ficava assim, ó, virado de ponta cabeça, olhando pra lá. Pra baixo, assim, ó, bem no alto. Tinha medo daquilo. Enfrentei aquilo. E aí a hora que você enfrenta o medo, você vê que o medo é tão pequenininho. Medo, sabe o que que é? É Satanás impedindo você de ser grande. Porque às vezes a gente tem um medo tão bobo. Quando enfrentamos o medo, ele não tem poder. Exatamente. O que é que você tem medo hoje? Mas também não vai me falar que você vai pular um prédio, né? Porque daí também é coisa, né? Do que é que você tem medo hoje? O medo é uma coisa que a gente cria na nossa mente. Comece a enfrentar os seus medos hoje. Qual que é o seu maior medo hoje? Eu vejo tanta gente que tem medo da morte. Eu vejo tanta gente que tem medo de altura. Eu vejo tanta gente que tem medo de viver o extraordinário, de prosperar, de crescer, de avançar. Peraí, eu quero prosperar, mas eu sou escasso. Desmaiava. A minha mãe, verdade, mãe, verdade. Minha mãe lembrou de um negócio. Você acredita que no meio do processo se atinge a cura também, Thalita? Creio que muito depende de como olhamos, como um aprendizado ou fracasso. A energia imposta é a mesma. Exatamente, William. Exatamente. Por exemplo, você tá no meio de uma situação. Como que você olha a situação? Você olha como um aprendizado, você olha como um fracasso? Tudo que eu vivi na minha vida, eu nunca olhei nada como um fracasso. Eu sempre olhei tudo como um aprendizado. Quando você começa a aprender com as coisas boas e com as coisas ruins, o que acontece? Você começa a ver graça e milagre em tudo. Você começa a ver a mão de Deus e o cuidado de cada coisa com você. Quando você vê o desafio, o problema, o que acontecia? Como é que você vê o medo? Você vê o medo como o quê? Um monstro? Às vezes a gente faz tempestade no copo d'água. Como é que você vê o obstáculo, o problema? Como um aprendizado ou como um fracasso? Tudo é a forma como você enxerga um problema. A minha mãe falou, desmaiava. Exatamente isso. Gente, eu tinha medo. Quando eu ia na montanha-russa, uma vez eu fui numa montanha-russa, a hora que eu cheguei lá em cima eu desmaiei. E aí eu fui descendo as mesmas montanhas russas, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até eu não ter mais medo. O negócio é que a gente sempre enxerga a coisa do lado negativo, do lado obscuro, do lado ruim. Peraí, passei por aquilo. Se você é uma pessoa que senta numa cadeira de vítima, você vai passar uma vida inteira sendo vítima. E toda vítima tem um abusador. Toda vítima tem um salvador. Ou você é a pessoa que salva a vítima, ou você é o protagonista da sua própria história. A gente não tem aqui que ser vítima nenhuma. A gente não tem que salvar a vida de ninguém. A gente tem que ser protagonista da nossa própria história. O problema é que muitas vezes uma pessoa vítima precisa de um salvador, e esse mesmo salvador que está salvando aquela vítima acaba se tornando agressor. Então a gente tem que abrir a nossa mente e enxergar tudo como se fosse um milagre. Tá dando tudo errado na sua vida? Aprende com isso. Quanto mais rápido você aprende uma lição, mais rápido você sai dessa. Quanto mais rápido você descobre quem você é, mais rápido você vai descobrindo seu chamado, sentido, propósito de vida. Mais rápido você vai descobrindo, peraí, tem distorção de autoimagem? Tô vendo uma realidade diferente daquilo que eu tô vendo? Meu medo, permanecer na mesma situação que estou hoje. De não chegar onde eu sonho e onde eu quero. Rian, aonde é que você quer chegar? Vamos colocar lá, topo da montanha. Aonde é que você quer chegar? E o que você precisa fazer para chegar no topo da montanha? O seu sonho é o topo da montanha. O que você precisa fazer para você chegar lá?
O negócio é que quando a gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Thalita começou a comer, feito uma doida, e engordou 25 quilos. E aí, eu coloquei como objetivo emagrecer e ter um corpo zero, assim, definido. Quando eu olhava lá, Thalita, 25 quilos a mais, eu olhava pro topo da montanha, que era o meu corpo ideal, era algo completamente diferente. Isso daí me desanimava. Por quê? Porque na onde eu estava totalmente longe. Então, o que eu fiz? Eu quebrei isso em pequenas metas. Comecei perdendo 3 quilos, 6 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Perdi os 20 quilos? Tá, e agora? Agora vamos começar a definir. Tá, ficou flacidez? Vamos fazer um procedimento estético. Vamos mudar a alimentação. Vamos praticar exercício físico. O negócio é que a gente só fica focado lá no topo da montanha. E muitas vezes quando a gente olha no topo da montanha, tá longe. Só que se você começa a quebrar em pequenas metas, logo você escala o topo da montanha. Os balões que estouravam, exatamente. Minha mãe falou algo que eu tinha muito medo. Quando eu era criança, olha que engraçado. Uma coisinha boba. Eu tava com uma bexiga na minha mão, tinha 1 aninho, meu pai veio brincando, bum, estourou a bexiga. E aí eu fiquei com trauma. Eu tinha medo de bexiga. Até hoje, eu ainda tenho pavor de estouro de bexiga. Mas rojão, fogos, nossa, eu morri de medo. E aí como é que eu fui passando por isso? Enfrentando. Indo em lugar que tinha barulho, meu ouvido doía. Isso daí até há pouco tempo. E aí eu comecei a enfrentar o medo pra entender que aquilo só era algo que tinha na minha mente, que não ia me fazer nada. Tá, minha infância e adolescente me chamavam de gordinha, até meu pai. Sofri e sofro com isso até hoje. Tive distúrbio alimentar e não consigo me aceitar. Acredito que tenho sim essa distorção. Carol, bem provável que sim, viu? Como é que você se enxerga quando você se olha no espelho? Quando você se olha no espelho, é a mesma coisa quando você se olha em foto? É como se você no espelho olhasse e aí numa foto você fala, peraí, mas eu não tô magra assim. É tipo isso, era dessa forma que eu me enxergava. E esses dias eu me peguei com isso de novo. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar em um lugar onde as pessoas cuidam muito do corpo. Eu comecei a ficar com essa noia de novo. Peraí, eu tenho que ser perfeita. Não, você não tem que ser perfeita. E aí a gente começa a bitolar as coisas. A gente começa a colocar coisas na nossa cabeça. E se a gente não toma cuidado, o que acaba acontecendo? A gente acaba adoecendo. Aí, um distúrbio alimentar. O seu distúrbio alimentar foi de comer a mais, Carol? Ou foi de comer a menos? Ou foi alguma bulimia? O que é que você teve? Então, agora é a gente começar a identificar isso. Agora que você identificou, Carol, algo que você não tinha, você vai começar a prestar atenção. Eu quero que você se olhe no espelho e você realmente veja. Peraí, eu tô satisfeita com o meu corpo? Primeiro ponto, eu tô satisfeita com o meu corpo? Ou isso é algo que você tá criando na sua mente? Se você está satisfeita com o seu corpo, você precisa mudar a sua forma de pensar. Peraí, eu tô bem comigo mesmo. Então você precisa programar novos programas. Eu falo que a nossa mente é como se fosse um celular. Tudo que nele vem programado, você pode desprogramar e programar novas coisas. Então você vai ter que tirar a programação de distorção de autoimagem e programar novas coisas. Entendendo que o nosso cérebro aprende através de repetição, você começar a repetir aquilo que você enxerga de você. Não aquilo que está programado, mas aquilo que você realmente está vendo. Peraí, eu tô gostando do meu corpo desse jeito. Só que o que tá no seu inconsciente não tá. Então você precisa começar a repetir pra você. Intensidade distorce tempo. Quanto mais rápido sentimos a dor do processo, mais rápido subiremos o degrau. Exatamente isso. Quanto mais rápido a gente sente a dor do processo, a gente passa por aquilo, a gente aprende a lição, a história para de se repetir. Quanto mais rápido você aprende a lição, mais rápido ela passa. O problema é que a gente sempre fica repetindo os mesmos erros. E tá tudo bem, mas você tem o hoje pra você entender isso. Peraí, repetir. Agora vamos parar de repetir. O que é que acontece na sua vida que vem se repetindo? Sempre as mesmas coisas, porém com personagens diferentes. Você acredita que para chegar onde se quer é necessário saber onde se está primeiro, Thalita? Eu acredito que primeiro, William, você tem que saber quem você é. Porque quando você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Então, primeiro você sabe quem você é. Peraí, eu sou Thalita, imagem e semelhança de Cristo. Você começa daí a descobrir o que você gosta de fazer.
peraí, vou falar pela Thalita. Eu amo falar. Eu amo me comunicar. Aí eu, peraí, tá, gosto de me comunicar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ajudar. Gosto de estudar psicanálise. Gosto de estudar sobre o cérebro. Gosto de estudar neurociência. Gosto de estudar teologia. Aí você já começa a descobrir. E aí quando você começa a descobrir essas coisas, automaticamente você já começa a descobrir qual que é o seu chamado. O que é o chamado? É aquilo que você tem aptidão em fazer. Por exemplo, Thalita, eu falo com base na minha experiência para vocês terem como base. A comunicação é algo que tem muito a ver com o meu chamado, porque é algo que eu gosto de fazer. E lá na minha infância, qual que era o meu bloqueio? Me comunicar. Toda vez que eu tava lá apresentando um trabalhinho na escola, as crianças riam de mim. E o seu bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. O diabo, ele estuda você desde que você é criança. Ele sabe cada coisa. Peraí, Thalita é boa em falar. Thalita desde criança fala muito. Vamos bloquear ela nisso? Porque quanto mais bloqueio você tem, menos probabilidade de você viver o seu chamado você está. Então o que você tem que fazer? Limpando. E vendo os bloqueios, e desbloqueando, e limpando, entendendo seus traumas. Por isso que eu falo da importância da terapia, gente. Eu não tô falando porque é o meu trabalho. Isso daqui agora não tem nada a ver com venda. Não tô aqui pra vender nada. Mas por isso que eu falo da importância do meu trabalho. Eu acredito tanto no meu trabalho, tanto no que eu faço, que eu faria isso de graça pro resto da vida. O que é que você faria de graça pro resto da sua vida? Isso daqui que eu tô fazendo com vocês é uma sessão de terapia coletiva. É uma sessão onde eu acredito que cada um tá tendo uma percepção daquilo que eu tô falando. E nessa você começa a ter o quê? Virada de chave. Um dos meus sonhos é chegar nos Estados Unidos, mas tive o visto negado. Confesso que com a negativa do visto eu virei a chavinha da cabeça e comecei a planejar uma nova tentativa. Rian, é isso que seu coração grita? Estados Unidos? Vai pra cima. A única pessoa que pode impedir os seus sonhos é você mesmo. Você já parou pra pensar? Muitas vezes a gente pergunta, por que Deus, o visto do Rian deu errado? Você já parou pra pensar para que isso deu errado? Qual que é o motivo disso ter acontecido? O que é que você precisa aprender? Será que você talvez não esteja tão preparado? Será que é porque Deus não tem algo melhor pra você? Será que é porque Deus não tá preparando outras coisas pra você antes de você chegar lá? O problema é que muitas vezes a gente para logo quando o negócio não dá certo de primeiro. Mas se aquilo é o seu sonho, aquilo, o plano A, não tenha vários planos. Esse é o plano A. Vai pra cima, faz o negócio acontecer. Você já orou e perguntou pra Deus se essa é a vontade de Deus na sua vida, Ria? Alguma vez você já se questionou? Já questionou a Deus? Deus, pergunta pra Deus, essa é a sua vontade pra mim? É a sua vontade que eu esteja nos Estados Unidos? Você vai estar aonde você precisa estar. Gente, eu sou a prova mais viva disso. Eu morava na Irlanda, 7 anos morando fora, trabalhando num banco, voltei pro Brasil através de uma palavra, minha vida virou no avesso, coisas sobrenaturais aconteceram. Só que eu só vivi isso por quê? Porque eu caminho através de uma palavra. Sim, exatamente isso. Na foto uma coisa e eu enxergo outra. Então, Carol, você realmente tem que começar a internalizar aquilo que você realmente vê sobre você. Pega uma foto sua e começa a se observar, sem colocar defeito. Ao invés do defeito, troca pelo pensamento de, tá, como que eu posso melhorar isso? Não estou satisfeita com o meu corpo, Thalita. Vamos melhorar a alimentação? Vamos beber mais água? Vamos dormir 8 horas de tempo? Vamos ser mais saudável? Ao invés de colocar crítica, melhora os seus hábitos. Eu tenho certeza absoluta. Sem dúvida, sem identidade, acredito que não consegue chegar em lugar nenhum. Se torna uma corrida dos ratos. Sim, tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre que eles falam dessa corrida dos ratos. A gente fica correndo, sem saber quem a gente é, pra onde é que a gente tá indo. Minha mãe, você sempre foi muito disciplinada. Isso é verdade. Gente, por mais que eu fosse doidona, porque o meu passado é bem doido, hein? Eu sempre fui muito disciplinada. Eu sempre fui de gostar de estudar. Na verdade, eu não gostava de estudar, né? O meu pai com a minha mãe me incentivava muito em estudar. Me jogava para outro país, vai fazer faculdade. Era meio empurrado, mas eu fui. Mas, mãe, eu não era muito disciplinada não, porque eu não gostava. A disciplina eu adquiri na marra.
Porque não é gostoso. O que é mais gostoso? Você comer um hambúrguer ou você comer um brócolis? O que é mais gostoso? Você fazer um doce zero açúcar ou você ir lá comer um bolo bem gostoso da Sodier? Uma doceria chamada Belária aqui em Osasco, que é maravilhoso. É lógico que é muito mais fácil você comer aquilo que te traz um prazer. Só que isso só é dopamina. E nessa você acaba engordando, tendo problemas de saúde, tendo diabetes, tendo pressão alta, tendo triglicérides, tendo colesterol, tendo um monte de problema de saúde. Sendo uma pessoa sedentária, ganhando uma obesidade de presente, um infarto. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo. Por isso que eu falo que aquilo que eu acredito que é o meu trabalho é alinhamento de corpo, alma e espírito. Por que a gente precisa cuidar tanto do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito? O nosso corpo para ter longevidade, para chegar lá no final do destino bem, com saúde, com vida. Onde eu morava, eu tinha algumas amigas que trabalhavam como healthcare, cuidador de idoso. E elas diziam que era muito nítido. A pessoa que, o idoso que tinha um estilo saudável e aquele que só comia o que queria. A maioria tinha demência, a maioria estava de cama. Então por que a gente tem que cuidar da nossa saúde? É por conta do estético? Não, o estético é só um plus que vai vir de presente porque você está cuidando bem da sua máquina. Você tem que cuidar do seu corpo para você chegar no final da sua vida bem, com saúde. Por que você precisa cuidar da sua alma? Que tem pessoas que falam alma e tem pessoas que falam mente, que é a mesma coisa. Para você cuidar dos seus bloqueios, para você curar os seus bloqueios, os seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças, para você romper, para você avançar. Porque quanto mais você se limpa, quanto mais você se cura, melhor você fica. Mais você sabe quem você é, mais você entende o que Deus te chamou para ser. E por que é o espírito? A sua conexão com Deus. Como é que tá a sua conexão com Deus? Você agradece a Deus todo dia ou você só fica murmurando e reclamando? Você fala com Deus todo dia? Você coloca para Deus os desejos do seu coração? Senhor, eu te apresento todas as minhas vontades. Essas são as minhas vontades, mas que seja feita a tua. Ou você fala, Senhor, que seja feita a minha vontade. Que é isso muitas vezes que a gente faz. E aí Deus fala, tá bom, você quer que seja feita a sua vontade? Que faça como você quer. Só que quando a gente faz a nossa vontade, nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Vai dar certo? Às vezes. Mas lá na frente pode dar muito errado. Tudo aquilo que eu fiz com a força dos meus braços pode até ter dado certo, mas depois eu me lasquei lá na frente. Então, gente, vamos começar a pensar mais nisso. Como é que você está se vendo hoje? Não tô feliz? Não tô ganhando o que eu gostaria? Não tenho o corpo que eu quero? A sua vida hoje, aquilo que você vive hoje, é um totalmente problema seu. O problema é que muitas vezes a gente coloca a culpa no outro. O problema é que muitas vezes a gente não tem autorresponsabilidade e fala, tudo que eu tô vivendo, o problema é meu, a culpa é minha. Se você não tem a família que você gostaria de ter, o problema é seu. Se você não tem o corpo que você gostaria de ter, o problema também é seu. Se você não tem a condição financeira que você gostaria de ter, o problema também é seu. O problema é que muitas vezes a gente falar a verdade é considerado algo, ai, tá doendo. E aí fica esse monte de mimimi, esse povo mimizento. E aí o que acontece? O povo não rompe. Só que se não tem alguém que chegue e fale uma verdade dessa pra você, você vai ficar a vida inteira, ó vida, ó céus, por que a minha vida financeira não avança? Por que a minha vida amorosa não avança, não prospera, nada na minha vida dá certo? Será que é porque você não tá sempre fazendo as mesmas coisas? Como é que você quer ter resultados diferentes na sua vida fazendo sempre as mesmas coisas? Estando sempre nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos ambientes. A gente tem que romper. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Exatamente isso, mãe. A gente tem que romper. E pra gente romper, a gente tem que sair da bolha. E pra gente sair da bolha, a gente tem que sair da zona de conforto. E pra gente sair da zona de conforto, a gente tem que gastar energia. O nosso cérebro não quer gastar energia. Só que daí você vai ter que se contentar com aquilo que você vive. Eu sou uma pessoa extremamente grata por tudo que eu tenho, mas eu quero mais. Eu quero mais. Quando eu voltei da Irlanda, todo mundo me falava, nossa, Thalita, você tá largando o emprego do banco pra vir pro Brasil fazer o quê? Eu falei, não sei. Eu vim através de uma palavra. Depois de 4 meses, vim pra São Paulo. Você vai fazer o quê, Thalita?
Tô indo através de uma palavra. E sempre me desafiando. Eu sou uma pessoa movida a desafio. Eu amo o desafio. Quanto mais desafiador é o negócio, eu falo, é aquilo que eu quero. Vou. A gente não pode se conformar com a zona de conforto. A gente tem que ser uma pessoa grata, mas totalmente inconformada. Eu quero mais. Como foi a experiência na Irlanda? A Irlanda tem meu coração, Rias. Eu falo que a Irlanda foi um lugar que eu fui muito feliz. Eu falo que tudo é a forma como a gente enxerga, né? Tem muita gente que vai pra Irlanda e só tem pensamento negativo. Pra mim sempre foi tudo uma bênção. Por quê? Porque eu enxergo tudo como se fosse um milagre. A Irlanda foi uma preparação pra Thalita que eu sou hoje. É graças à Irlanda que eu me tornei a pessoa que eu estou me tornando. Eu passei por muita dificuldade. Eu saí uma menina mimada, uma patricinha chata do Brasil, que nunca tinha limpado uma casa, que nunca tinha feito nada, e não tem nada de culpa dos meus pais, era eu que era preguiçosa mesmo. Conceição fazia tudo pra mim, e aí fui pra Irlanda, não falava inglês, nunca tinha limpado uma casa, eu fui ser o quê? Camareira, limpar a privada dos outros. Aí o que aconteceu? Eu cresci. Só que eu cresci na dor, sofri pra caramba. Mas foi graças a todo esse sofrimento que eu estou me tornando a Thalita que eu estou me tornando. Foi graças a toda a dificuldade. Ou seja, toda a dificuldade que eu passei lá na Irlanda, eu vejo isso como um aprendizado pra eu estar chegando onde eu tô chegando hoje. Se eu aguento pressão, é porque lá atrás eu vivi muita coisa. É porque eu vivi muita coisa, eu ouvi muita coisa, eu passei por muita coisa. E como eu tinha aquele negócio de, peraí, eu era tão chacota que minha família fazia bolão. Quando eu arrumava namorado, vamos ver quando vai terminar. Vamos ver quanto tempo vai ficar na Irlanda. Que eu achava que eu falava, não, eu preciso provar pra minha família que eu não sou essa pessoa. Então o que eu fiz? Eu comecei a passar por todas as dificuldades sozinha. Isso daí foi excelente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só que existem pessoas, assim como eu vi toda a dificuldade como um aprendizado, uma outra pessoa poderia ter visto isso como algo ruim, como um fracasso. Tudo é a forma como você enxerga o problema. Tudo que eu vivi na Irlanda eu vejo como um aprendizado. Eu vejo como algo bom que aconteceu na minha vida. Graças a você, Thalita, que nós conhecemos a Itália. Aí, ó. Ó que coisa boa. Ó que coisa boa de ouvir. Não foi graças a mim, não. Eu não gosto de tomar o mérito pra mim de nada. Mas assim, graças a você, muita coisa pode ser mudada na sua vida. Muitas pessoas podem ser curadas através de você. Porque Deus, ele precisa do seu corpo para fazer a obra. Deus, ele vai fazer através de você. Mas ele não vai fazer por você. Quem tem que pegar a mão e colocar a mão na massa é você. Você que tem que fazer. Deus vai fazer através de você. Só que Deus não vai fazer por você. Então o que é que você tem que fazer hoje na sua vida para você ter uma virada de chave? Para você ter uma transformação? Para você alcançar aquilo que você tanto quer? Olha, eu falo que a live era para você de distorção de autoimagem. Tá tudo aqui, ó. Eu falo que eu sou totalmente usada pelo Espírito Santo. Eu começo falando uma coisa e eu vou embora. Então assim, eu passava de 3 meses. A minha mãe, a família fazia bolão. Eu arrumava namorado, vamos fazer bolão. Thalita foi embora, vamos fazer bolão. Quanto tempo Thalita vai ficar fora? Só que você não tem que fazer por causa do outro, você tem que fazer por causa de você. O que é que hoje na sua vida você precisa tomar uma decisão hoje? Em você virar uma chave e falar, é agora. Eu tenho certeza que algo no seu coração veio. Vai pra cima. A única pessoa que pode impedir de você viver os seus sonhos é você mesmo. Não tem ninguém. Você não pode chegar no final de sua vida e falar, foi por causa de fulano que eu não vivi o que eu queria viver. Foi por causa de você mesmo. O que é que você precisa romper hoje na sua vida? E, gente, a partir de semana que vem, vamos começar a fazer live toda quarta-feira? Semana que vem eu vou falar sobre ansiedade. Tudo que eu passei esses 2 meses. Hoje fazem exatamente 2 meses que eu tinha parado. Se vocês verem as minhas publicações, a constância diminuiu muito. Por conta dessa ansiedade, eu quero falar tudo pra vocês, porque é através da minha cura, do que eu vou colocar pra fora, que eu posso estar ajudando alguém que tem ansiedade. Então, se você conhece alguém, ou se você já passou por ansiedade, ou ainda passa por ansiedade, quarta-feira que vem eu vou estar falando sobre tudo que eu passei. Se deixar,
Ser direcionado pelo Espírito Santo é maravilhoso. Chuva de prata a todo momento, é exatamente isso. Deixa o Espírito Santo te usar a todo momento, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Você vê se sua vida não vai ser transformada. Energia só para o hoje, Thalita. Exatamente isso. O amanhã Deus pertence. O problema é que muitas vezes a gente fica preocupado com o amanhã. O amanhã nem chegou. O amanhã é uma projeção mental do seu hoje. Se você não está vivendo o seu hoje bem, como é que você vai ter uma projeção de algo que você deseja na sua vida? Se você já está vivendo aquilo que ainda nem aconteceu. Vive o hoje. Vive o presente momento. Como se fosse o último dia. Eu falo tudo o que eu vou fazer. Eu vivo como se fosse o último dia da minha vida. Todo dia. O trabalho que eu faço o melhor que eu posso. E se o melhor que eu posso ainda não é o melhor, eu vou dar o meu melhor amanhã. Porque eu sempre quero dar o meu melhor. Eu sempre quero estar presente no momento. Eu sempre quero ouvir bem as pessoas. Eu sempre quero estar ali. E é assim que a gente tem que viver. Pra gente viver bem. Pra gente não viver ansioso. Pra gente saber quem a gente é. E cada vez descobrindo mais coisas sobre a gente. Gente, agora vamos agradecer? Agradecer a Deus por mais um dia que acaba. A minha vida já começou a ser transformada hoje nessa live. Glória a Deus, é tudo pra honra e glória do nome dele. Várias coisas que eu estava precisando escutar e principalmente aprender. Que bom, Rian. Que bom, agora coloca em prática. Porque a fé sem obra ela é morta. Se você ouvir tudo que eu falo e você não colocar em prática, o que vai acontecer? Você vai ter obesidade de conhecimento. Então pega, Rian, isso, aproveita que tá fresquinho, dá o passo, dá agora o passo. Já vai fazendo. Olha que bom isso daí, Rian. O que você me escreveu, eu já tô cumprindo meu propósito. Mas mais ainda, eu vou estar totalmente realizada se eu escutar de você que você já deu o primeiro passo. É isso que eu vou estar completamente realizada. Que a gente veio aqui pra fazer isso. Servir um ao outro, crescer. E transborda, Ria, na vida de outras pessoas tudo isso que você está aprendendo aqui comigo hoje. A gente não pode reter nada. Hoje foi um dia difícil, mas cheguei aqui, com certeza. Amanhã vai ser um dia melhor. Nem todos os dias a gente tá bem. Hoje mesmo eu também não tava bem. Antes de começar a live eu tava chorando. Eu não tava bem também. Só que isso daí me traz o quê? Esperança. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que também precisam. Ninguém diz, nossa, Thalita, você tava chorando antes? Tava. Por quê? Porque nem todos os dias a gente tá bem, nem todos os dias a gente tá feliz. Mas a gente tem que fazer o quê? Colocar pra fora, transbordar, servir. Meu coração tá quentinho, tá totalmente diferente de como eu cheguei. Que bom, Carol, fico muito feliz de saber que eu tô colaborando com vocês. Então toda quarta-feira, vamos deixar combinado? Pelo menos até eu voltar no tranco de novo? Vamos deixar toda quarta-feira 20h20? Semana que vem eu vou estar falando sobre ansiedade. E vamos fazer isso. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigado por quem compareceu aqui. Semana que vem a gente tá de volta. E vamos começar a agradecer. Agradecer a Deus. Seja grato. Saindo da live, coloca 3 coisas pelas quais você é grato no seu dia. E o que é que você precisa fazer para você dar o primeiro passo. E vai pra cima. Vai pra cima e me marca aqui nos stories. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite.